Alô, comunidade! Nesse programa, nós vamos continuar falando sobre planejamento e gestão de operações agrícolas, através da capacitação técnica e do monitoramento do plantio e da colheita. Falaremos também sobre TCH, sobre o uso de resíduos industriais e também das tecnologias utilizadas na lavoura. Vamos juntos? Olá, comunidade! Só o ouro por aí? Eu sou Edinho Silvestrini e esse é mais um programa Articulando, uma continuação do último programa, que de tão bom tem continuação. E mais uma vez, nós recebemos aqui na Strix o Paulo Castilho, ele que é diretor da Datagro Alta Performance e tem alguns aninhos, né? Alguns aninhos aí em usinas e no setor sucroenergético como um todo. Não é isso, Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Edinho. Tenho sim, tenho 30 de usina 35, mas eu nasci no meio da vinhaça, então tô com quase 60, aí estamos com quase todos eles na cana, né? Então, obrigado pela oportunidade de participar do programa, é um prazer estar com vocês aqui. Paulo, nós é que agradecemos, né? Toda a Strix agradece a tua participação em mais um programa Articulando. E para continuarmos aí na temática da gestão, planejamento das operações agrícolas, eu já começo te perguntando, né? A gente comentou muito da questão de capacitação de equipes, de planejamento, falamos bastante aí das dificuldades dessa questão do setor como um todo, do plantio, da colheita. E hoje a gente vai continuar falando um pouco mais e adentrando essa questão da capacitação da equipe técnica, né? Então, nesse sentido, eu queria saber a importância dessa capacitação da equipe para a operacionalização das atividades agrícolas, né? E, lógico, como capacitar de forma satisfatória esse povo todo que vai cuidar aí dos nossos canaviais, Paulo. Então, Adinho, excelente retomada tua aí de programa, né? Importantíssimo, né? Essa parte de capacitação das equipes é muito importante. Normalmente, eu vou falar uma palavra forte, normalmente é negligenciado pelas empresas isso aí. O pessoal não faz, assim, a lição de casa, e muitas vezes a pessoa está lá no campo, tem boa vontade, tem interesse, quer fazer bem feito, mas não sabe o que tem que fazer. Então, a pessoa faz, aquela história do martelinho na roda do trem, faz porque o outro fez e não sabe por que está sendo feito. Então, a capacitação desse pessoal, né, coordenadores, gerentes até, mas coordenadores, supervisores e os próprios operadores, né, que estão trabalhando lá, então são 3 níveis aí pelo menos, ela é importantíssima, porque você tem que explicar para o cara por que é importante fazer aquilo. Porque, às vezes, o cara vai deixando de lado, aí troca o coordenador, o outro não sabe direito, deixa de lado também, e o conhecimento se perde. O que nós temos mais importante no Brasil é o conhecimento no setor sucroalcooleiro. Nós temos 500 anos de cana, né? O Brasil, desde que foi descoberto, tem cana. Então, esse conhecimento, ele tem que ser transmitido de alguma forma. E a única forma que tem de transmitir é treinar, né? Então, a gente tem que conversar, tem que explicar por que tem que ser aquela operação, tem que ser daquele jeito, que tem regulagem os implementos. As pessoas não sabem regular os implementos, né? Principalmente sucador, suca de qualquer jeito. Tem que saber regular, tem que saber regular a quantidade de adubo que cai. Hoje em dia tem técnica, né? Tem agricultura de precisão, mas muita gente não usa isso ainda, né? Então, quando tem a agricultura de precisão, talvez ela está sendo usada direito, né? Então, talvez está sendo bem colocados os parâmetros. Então, tudo isso, tudo que acontece numa empresa, né? Você tem que treinar e capacitar, porque por mais equipamento, por mais modernidade que você tenha, por drone, aquele negócio todo, quem vai fazer as coisas são as pessoas. Então, essas pessoas precisam saber o que está, por que está fazendo e o que está fazendo, e o que resulta daquilo que ela está deixando de fazer ou não. Então,
as consequências de não se fazer. Então, tudo isso é no treinamento e volto a dizer, a maneira mais fácil de comprar esse conhecimento de 500 anos é fazer um treinamento. Você faz o treinamento, o cara está atualizado no que tem de melhor em 500 anos de câmbio. Então, a importância da capacitação é isso. Fazer não tem jeito, tem que parar a operação. Tem que ir para uma sala de aula, ou que seja, embaixo da mangueira, tem que falar com os caras, tem que explicar, tem que apresentar, tem que ter um book, tem que ter uma apostila de sucação, tem que ter, porque o cara não sabe. Então a gente tem que dar mastigado, não por ignorância, não, porque para facilitar a vida é muito corrido, então a gente tem como fazer isso. A empresa tem que ter o parâmetro que ela quer usar, o parâmetro que ela usa. Tem várias correntes, mas uma corrente fala, eu quero que sucas 30 centímetros. O outro quero que suca 40, eu quero que suca 15, não importa. Eu tenho a minha opinião. Se perguntar, eu vou falar. Mas, assim, a empresa tem a dela. Então, que seja aquele número, que seja o padrão. Se é 30, é 30. Se é 25, é 25. Se é 20, é 20. E tem que, toda vez que eu cavucar lá, tem que a cana estar a 20 centímetros, 25 centímetros. Isso é dado no treinamento. É importantíssimo. Porque se eu tiver algum problema, eu vou saber identificar. Ó, veio disso aqui, veio daquilo lá. Por quê? Porque saiu do padrão. E aí, a gente não tem jeito. Você tem que parar e treinar o povo, e não é gastar, é investir no tempo das tuas pessoas, né? Nos teus operadores, dos teus supervisores, dos teus coordenadores, né? Cada um usa um termo nisso aí, eventualmente os gerentes. Claro que esses aí, num nível mais assim, fazer curso, tem que fazer curso fora, tem que visitar, tem que caminhar. O pessoal está muito dentro de casa hoje, viu, Edinho? Muito fechado, não vai atrás, e é tudo meio mastigadinho, e não é assim a vida, né? Você tem que ir atrás, tem que conhecer, falando nível gerencial, né? O nível gerencial tem que ser curioso, tem que questionar, tem que ir em cima das técnicas, né? Questionar as técnicas e aplicar, né? Não ficar só falando, né? Isso no gerencial. No operacional é ali ensinar mesmo, regular, aperta parafusos, esse parafuso tem para aquilo, aquele tem para aquilo outro. Então, importantíssimo capacitar. E o que acontece? Muitas vezes as empresas, como o nosso setor ele é sazonal, né? Ele tem safra, entre safra, deixa na última hora para contratar. Vou contratar motorista, safra começa daqui 5 dias, vai lá, contrata os motoristas, os caras ficam tudo esperando. Por quê? Porque o financeiro, o RH, sei lá, quer economizar na folha. Tem razão. É um gasto, mas ele é enxergado como gasto de forma errada. Ele teria que ter 15 dias, aí um número, cada empresa é um número, mas 15 dias pelo menos de antecedência para treinamento. Contrata, aí não é gasto, aí é investimento. Então, eu estou investindo no meu pessoal para eles não quebrarem as máquinas, para eles usarem direito as máquinas, para usar de forma adequada. Então, isso tudo vai reverter, não digo 1000 vezes, mas 100 vezes mais o que ele investiu nesse treinamento. É muito compensador. E a mudança, as pessoas são carentes de informação, as pessoas querem informação, e os brasileiros são de boa índole. Eles respondem e querem fazer certo, só precisa ser ensinado, né? Convencidos, ensinados. Então é isso, né? Excelente, Paulo. Eu fiquei pensando aqui quando você falava, né? Essa questão da padronização é importante. O cara só vai padronizar se ele for treinado, se ele saber qual é o padrão daquela empresa, né? Esse é o primeiro ponto. O outro é o cara saber o porquê ele está fazendo, né? Isso, saber a importância do trabalho dele, daquela operação, no que ela vai refletir. E eu tenho total convicção que se a gente treinar, a gente vai economizar. Exatamente, é um investimento que lá na frente a gente vai economizar com tudo isso que você falou, né? Com menos quebra de máquina, com menos consumo de insumo, porque o cara vai estar seguindo aqueles padrões pré-estabelecidos, enfim. Eu sou totalmente a favor de treinamento, sim, né? E até pegando um exemplo de cliente nosso na área industrial, né? A questão do safrista, o pessoal, quando dava sorte, voltava a mesma pessoa. Eu sou muito ligado a laboratório de indústria, né? O cara já voltava, ele demorava às vezes 2, 3, uma semana para relembrar os procedimentos e
a safra começava. Quando o cara pegava o destreinado, lá que nunca trabalhou no setor e chegava, o cara ia ficar ali às vezes 2, 3, 4, 5 semanas, um mês para aprender, e os números do laboratório flutuando, ruins, erráticos, às vezes não representando a realidade, e o gerente, o pessoal sem saber onde correr atrás, né? Porque as perdas ficam bem mapeadas, fica todo mundo louco, né? E assim, esse cliente, eu trago essa história porque eles entenderam isso. A gente ia lá, uma visita, 2 visitas, 3 visitas, aí colocava o negócio no trilho, o trem no trilho. Mas já tinha passado meia safra com um número que não representava a realidade do negócio, né? E quanto custou isso? Ele fez, exatamente. Uma das coisas que eles resolveram foi isso. Efetivou a equipe de laboratório, nesse exemplo meu, para garantir um início já com perfeição. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar também na agrícola, né, Paulo? É isso aí. Tem que ter um equilíbrio. É claro, tem que economizar, mas algumas questões, algumas pessoas, algumas posições são chaves e você tem que ter um núcleo bem treinado para que possa disseminar, inclusive, dentro da empresa, o conhecimento, né? É isso aí. Bom, continuando, Paulo, dentro desse modelo que a gente está falando de capacitação das operações agrícolas, como monitorar? Qual é o desafio? E como a gente faz esse monitoramento, por exemplo, da qualidade de plantio, da colheita, do canavial, enfim, como a gente monitora essa efetividade desse treinamento aí que a gente realizou, né? Beleza. Então, dentro da Tagro, né, da Tagro Alta Performance, nós temos um modelo que é de gestão de indicadores, né? Então, são os KPIs que eu falei, acho que até no programa passado, são indicadores de performance que, no caso de plantio e colheita, eles têm que ser acompanhados diariamente. Diariamente, tem que ter uma equipe de qualidade que, se não existe na empresa, tem que existir, se não tem, a gente tem que treinar, tem que fazer. Essa equipe de qualidade, a gente chama de qualidade, mas pode pôr o nome que quiser, precisa ter alguém fora do controle do gerente agrícola, vou explicar por quê, quer dizer, é uma equipe independente da operação. Ela é uma equipe de qualidade, por isso que é de qualidade. Pode ser da área do laboratório, por exemplo. Então, a equipe do laboratório que vai lá no campo e tem que monitorar. Nós temos aí cerca de 60 indicadores de plantio, que é aquilo que eu falei na resposta anterior. A sucação, a profundidade da sucação, a quantidade de terra que tem em cima, a quantidade de gema por metro, paralelismo do suco, são 60 indicadores. É a profundidade do preparo, se tem mato, se não tem mato, se ficou, quantas horas ficou sem cobrir, quantas horas para cobrir, né? A cana tem o suco, quando é plantadora não tem problema, que ela abre e fecha, mas quando é sucação, quantas horas demorou para se fechar esse suco, isso é importantíssimo, né? Ainda mais nessa seca, perder água e tal. Então, são 60 indicadores que a gente acompanha, tem que acompanhar diariamente. Então, você fazendo isso, estou falando de plantio por enquanto, fazendo isso, você controla 90%, 95% do que está na tua mão. Está na tua mão, fazer bem feito. Se você fizer isso e for um ano normal, não precisa ser excepcional, você vai ter uma produtividade fantástica, que vai atingir o teu potencial, que eu falei lá no começo, você tem que avaliar qual é o potencial da região. Se for 90, você vai ter 90, de média. Se for 100, você vai ter 100. Se for 80, você vai ter 80. Então, potencial da região, sol, clima, tal, tipo de solo, mais a qualidade do plantio, a qualidade da muda, a qualidade do viveiro, da idade da muda, a idade do viveiro, se tinha infestação de broca no viveiro, tudo isso afeta. Então, você tem que acompanhar todo dia para corrigir. E, assim, é na hora. Se achou erro, não é parar o plantio. Para tudo aí. Não. Chama o cara lá e fala, olha, tem que mudar isso aqui. Isso aqui não pode continuar assim. Tem que mudar. E já faz a mudança. Mudar não pode ser essa muda, tem que vir outra muda. Tem que achar outra muda. Então, se vira. Mas vai andar longe. Vai andar longe, vai gastar um pouco. Mas você vai, como eu falei, na construção do teu canavial, você não pode errar. Senão você erra 5 anos, 6 anos, 7 anos. Hoje em dia, né, canaviais aí dão 6, 7 cortes. Então,
O que você tem que fazer? Monitorar esses números, esses KPIs, são KPIs comuns, né, como eu citei aí várias vezes, mas que se você fizer bem feito esse acompanhamento e agir a cada desvio, né, vamos chamar assim, que você encontrar, e agir é agir na hora, é acompanhar todos os dias. Não adianta eu ter um relatório de plantio de uma semana atrás, não serve para nada. É do dia, aliás, se possível, da hora. Eu vou na hora, dá o relatório aí. O cara está fazendo, ele me dá na hora. Então, a agricultura, né? A agricultura, aí não é nem de cana, ela não é feita na sala. A agricultura, ela é feita no campo. Então, os agrônomos, os gerentes, as pessoas que cuidam, têm que ir para a roça. Não adianta falar que vai ficar fazendo reunião. E esse é o grande problema das empresas hoje. Eu costumo brincar, claro que é um exagero, uma brincadeira, né? Que se eu entrasse numa usina hoje, eu não estou em usina, não sou gerente de usina, mas se eu entrasse numa usina hoje, eu ia tirar o e-mail de todo mundo. Ia ter e-mail só uma secretária lá, o Zé quer falar com você e tal assunto. Porque todo mundo fica atrás de e-mail. E aí o cara manda o e-mail e está resolvido. Eu mandei um e-mail para você. Então isso não é assim, né, gente? Então, eu te mandei um e-mail pedindo adubo. Como? Você tem que sentar na mesa lá do suprimento e falar, me dá um adubo hoje, velho. Tem que comprar um adubo. Porque as coisas da agricultura são no tempo dela, da agricultura. No tempo da chuva, primavera, verão, outono, inverno. Então, isso aí é o que rege a gente. Não é a compra, o ciclo, o cara não assinou. Tem que pegar o papel e ir na mesa do diretor lá e liberar a compra. Tá faltando uma peça da plantadora. Não pode, tem que plantar. Soja não tem um dia de diferença. Cana ainda tem um asseio aí. Então, você tem que tirar o teu sapatão, tua botina do armário, jogar o teu sapatênis de volta para o armário, pôr a botina no pé e ir para a roça. Então, não tem que fazer reunião. Reunião é importante, reunião mensal, reunião de diálogo de segurança de manhã, toda manhã, conversar com todo mundo, mas é de pé. Não teria cadeira também nas salas, tá? Então, é de pé, na frente dos carros. Tá os carros tudo lá parados, todo mundo de manhã, encontra lá. Por quê? Tem que conversar, tem que fazer reunião, sim, mas campo. Tem que ir para o campo. Então, hoje, os gerentes eles estão sobrecarregados, né, com reuniões de orçamento, reuniões que são importantíssimas, mas são coisas adjuvantes. O rabo está abanando o cachorro em muitas empresas. Então, não é por aí. Se tem que ter controle administrativo, tem que ter um cara no administrativo lá controlando essas coisas. O gerente agrícola tem que ir para a roça. Então, isso aí é o grande erro hoje da maioria das empresas. O gerente tem um monte de desculpa para não ir para a roça, porque é ruim ir para a roça. Sol, é calor, é poeira. Entendeu? Né? É mais gostoso ficar no ar, né? Condicionado. Então, mas não adianta, tem que fazer. Não sai se não tiver o olho do gerente, porque o dono também tem que olhar, né? Mas vamos falar, da linha da alta gestão, tem que ficar em cima. Ficar em cima. E a operação só sai com qualidade, plantio e colheita, se o gerente ficar em cima dos KPIs. Então, tem uma série de KPIs, avaliados esses KPIs, eles estão dentro dos parâmetros definidos pela empresa, você vai ter sucesso. Muito boa, Paulo. Que a gente costuma brincar, às vezes, com essa questão de excesso de reunião, é que a usina ela produz cana, açúcar, etanol, energia, e agora está produzindo reunião também, né? Cara, eu fico alucinado com isso. É complicado, realmente, viu? Concordo contigo. E aproveitando tudo isso que a gente conversou, você comentou que essa questão, qualidade do plantio, colheita, ela é fundamental para a gente ter bons valores de produtividade, né? Comentamos aí nesse programa, no programa anterior. E já entrando nessa questão do TCH novamente, né? E lógico que a pergunta é simples. Quais os segredos para a gente alcançar aí os famosos 3 dígitos aí relacionados a TCH? E qual o potencial ideal da cana, assim, em condições extremamente controladas? Só para a gente ter uma noção de qual seria assim, o máximo que a cana, numa condição ideal, conseguiria e o que a gente tem conseguido, quais os segredos para a gente tentar passar 3 dígitos aí? Vamos lá. No potencial da cana, eu vou falar um número que não se prenda muito nele, ele se prenda na ordem de grandeza, tá? Legal. Tem estudos que mostram,
em situação controlada, tudo certinho e tal, que a cana chega até 400 toneladas por hectare. Então, 400 toneladas por hectare, que é um monstro de uma cana. Mas, assim, condição muito controlada, muito difícil de acontecer no campo, né? Em condições de campo, com a tecnologia atual, com irrigação, um número que você pode ter como objetivo, um objetivo assim, ó, eu sou um dos melhores, é em torno de 200 toneladas por hectare. Isso é um potencial, tá? Não é o que as empresas conseguem ainda. Dentro de um manejo normal, mas normal, de alto rendimento, né? Que já tem na mão, já tem tecnologia. As empresas que estão mais, assim, com mais possibilidade, principalmente de irrigação, estão batendo na faixa de 140 de TCH, com o padrão normal de tratos, né? Padrão normal dentro de um programa de alto rendimento, né? Então já tem tecnologia. E nos ambientes de produção sem irrigação, na faixa de 90 e poucos. Acho que hoje o estado de São Paulo tem condição, o Centro-Sul, não, eu falei errado, o Centro-Sul tem condição de entregar, na média do Centro-Sul, 90 toneladas com a condição atual, desde que não haja, como esse ano, um desastre climático, né? Que foi realmente uma seca muito forte, né? E com geada e tal. Então, esse ano que vem, vai ser muito prejudicado. Mas estão voltando, né? Potencial normal, padrãozão aí de campos, parte irrigado, parte sem irrigar, 90, Centro-Sul, com irrigação 140, irrigação potencializada na faixa de 200 e condição de laboratório praticamente 400 toneladas por hectare. Por aí. Então nós temos um caminho grande, né, para chegar em 200, depois 400. Temos um caminho. Então em 80, acho que nem isso esse ano fecha, né? Então, é isso. A gente... Mas você perguntou mais coisa. Isso era só a primeira parte, né? Como que eu faço para chegar nos 3 dígitos, né? Isso. Essa é a parte difícil da pergunta. Perguntam de $1 milhão aí, né? Facinho, Edinho, facinho. Você tem dinheiro? Irriga. Irriga, você já está com 3 dígitos. É o que eu falei. Você sai de 90, vai para 140, 130, 140. Com a tecnologia que tem. Você irriga a cana, tem um monte de jeito de irrigar a cana. Tem pivô, tem gotejamento, tem ala móvel, tem pivô que desloca, tem salvamento, tem um monte de tipo de irrigação. Então aí a empresa tem que fazer a avaliação econômica da irrigação como um projeto separado e começar a irrigar. Se você começar a irrigar, você tem dinheiro, custa caro, custa o preço da terra, mais ou menos, né? Então, precisa ver se a terra é tua, você vai fazer irrigação na terra de terceiro, se o teu contrato é de 5 anos ou de 10 anos, se compensa, né? Você instalar um sistema de irrigação, azeitona na empada do outro, né? Vamos dizer. Então, isso tudo você tem que ponderar. Então, mas a pergunta seca, como eu faço? Com irrigação você chega fácil, né? Tem que ter dinheiro. Bom, não tenho dinheiro, o que eu faço? Aí volta na questão anterior. A questão anterior falava de qualidade. Então, hoje, se eu fizer a Datagro Alta Performance, pegar uma área de 70 toneladas por hectare, qualquer uma delas, e você me dá o prazo que eu preciso para reformar essa área e conduzir corretamente, com o que tem hoje, se o clima for normal, a gente chega em TCH 100. O que é? Principalmente planejamento de operações. É operacional. Você não vai gastar um cruzeiro a mais. Você vai fazer com o mesmo dinheiro. O que você ia fazer 80 toneladas por hectare, você vai ter 100 toneladas por hectare. Fazendo direito. Olhando os tempos, fazendo a coisa na hora certa, os dimensionamentos corretos, o uso da tecnologia disponível, que ela é ampla, tem muita tecnologia disponível, né? Tem calcário, tem gesso, tem calço no sulco, tem o GPS, tem o piloto automático do GPS, tem isso, tem aquilo. Então, você tem condição hoje, com a tecnologia atual, sem gastar um cruzeiro a mais, atingir o 100 de TCH
e principalmente respeitando o tempo das coisas. Você precisa ter tempo para plantar, tempo para a cana crescer e colher na hora correta. Então, também não é fácil falar. É mais fácil você irrigar, né, se tiver dinheiro e ter os TCH 100, do que fazer isso que eu estou falando. Mas dá para fazer. Então, a gente tem que pôr a mão na consciência e fazer o que a tecnologia permite, mas respeitando, de novo, o prazo das coisas. Muita gente colhe cana com 11 meses. A cana precisa crescer, gente. Colher com 12 e pouquinho, 12, 13 se possível, né? A cana é 18 meses, faz uma média lá, tem que ter 13 meses de crescimento, precisa ter tempo para crescer. O cara vai lá, pá, mete o maturador, tira a cana, não vai crescer, então não vai dar. Então você tem que fazer uma série de conjuntos de ações que permitam que a cana se desenvolva, né? Então é isso. O TCH 100 ele é um marco, né? É um marco de marketing, né? Que é interessante para as usinas, é um objetivo que não está longe, não está distante, e ele é muito importante para as empresas atingirem. Porque a competição, a redução da necessidade de terras, tudo vem de encontro ao TCH 100, né? Quer dizer, você precisa menos terra, você precisa viajar menos para buscar essa cana, né? Andar menos quilômetros, você tem uma produtividade maior no raio mais adequado. Então, tudo conspira a favor, né? Então, tem que pôr a mão na massa e fazer. Então, é um bom objetivo, TCH 100, não é impossível, e você faz sem gastar um cruzeiro a mais do que você já gasta. Mas precisa fazer bem feito, com capricho, cuidado, tudo aqueles negócios que eu já falei nos programas ou nas frases anteriores aí, né? É uma repetição. Desculpa se ficaram repetindo aqui, mas é isso, né? Legal, viu, Paulo? Eu vou mudar a ordem das perguntas aqui, desculpe meu roteirista Bruno Sattler, meu roteirista preferido, mas quero pegar um gancho do que a gente falou, dessa questão de treinamento, investir em treinamento, capacitar a equipe e tal. E aí a última pergunta que o Bruno deixou para a gente, que eu já estou adiantando, é que essa questão das tecnologias. Você falou para atingir o TCH 100, dá para a gente trabalhar com tecnologias, tal, sim, mantendo a mesma questão dos custos. E eu queria juntar essas duas aí, já aproveitar essa pergunta que o Bruno deixou para a gente aqui, que é o seguinte: como que você enxerga o uso das tecnologias no campo? E aí a pergunta, a provocação é: a máquina vai de fato substituir o homem? Claro que sim. Claro que vai, né? Mas não em tudo, né? A máquina, a tecnologia, ela está aí, ela está disponível e o pessoal está usando, né? Eu acho que o agro ele vai explodir agora o uso de tecnologia, essa tecnologia onde você de remota, né? De controles remotos, de controles de aplicação remoto, de monitoramento remoto, sensoriamento remoto. Então, porque todo mundo quer ficar na sala com ar-condicionado, de novo, né? Então, vai desenvolver, por isso que eu estou falando. Então, vai desenvolver muito. Eu sou a favor do uso, gosto. A gente tem muita coisa disponível já. Eu acho que o uso, principalmente das agriculturas de precisão, mas no sentido amplo da frase, né? É usar realmente com precisão, fazer as adubações, as máquinas terem as regulagens, tudo, e os acompanhamentos, e fazer os acompanhamentos monitorados, fazer a gestão dos KPIs, seja então numa sala de controle, né? Eu acho que isso aí está perto de todo mundo usar. Hoje algumas empresas usam bem, algumas empresas falam que usam e não usam, e a maioria não usa. Mas é uma questão de tempo, porque isso aí vai pegando uma proporção e uma escala tão grande que é impossível o cara ficar de fora. Então, vai ser usado, vai ser muito bem usado e vai ser em prol de tudo isso que nós falamos, dessa qualidade. Tem uma turma nova chegando, né? A gente tem acompanhado, eu tenho estagiário da Tiger Alta Performance, então uma moçada fantástica. Os caras já saem voando já, né? Então, tem uma facilidade com computador e tal, muito diferente da minha geração. Então, já chega meio pronto. Você pergunta uma coisa, o cara, não, eu já fiz tal coisa, assim, já fiz um aplicativo. Caramba, né? Acabei de falar. Então, o cara faz um aplicativo em 2 minutos, né? Então, isso ajuda, isso vai ter um desenvolvimento muito grande e muito rápido, né?
A segunda parte, que é a provocativa, a máquina vai substituir? Sim, vai substituir no que for difícil, no que for árduo, no que for pesado, como já fez no corte, né? O corte já é um ensaio mecânico, né, do robotizado, né? Que a diferença para virar uma máquina colher autônoma é zero. O carro autônomo já existe. Então, você tem um carro autônomo hoje numa rodovia em Los Angeles, lá, concorrendo com carros, com gente dirigindo, né? O cara tá lá no carro autônomo e tá lá com 1.000 pessoas em volta. Você imagina no campo, que não tem nada em volta, tem uma árvore lá no meio. Então, é muito mais fácil. Então, o autômato do campo vai superar o autômato da cidade muito antes. Então, todas essas máquinas, todas, sem exceção, podem ser operadas autonomamente hoje. Já tem. Os canaviais estão todos mapeados, os canaviais estão todos com georreferenciados. Todos, não vou dizer, mas assim, isso está conhecido já, isso é fácil fazer. Estão todos georreferenciados. Cada arvorezinha está lá georreferenciado. Cada manobra está georreferenciada. Então, eu tenho a cana georreferenciada, eu tenho a máquina em cima dela colhendo georreferenciada, a máquina do lado georreferenciada, a manobra georreferenciada, onde vai descarregar georreferenciado. Caminhão, motorista, vai da lei, se puder ser autônomo, vai. Se não puder, que eu acho que não vai, que o Brasil é cheio de lei, vai ter motorista de caminhão. Então, aí o caminhão vai para a usina com gente dirigindo. Mas controlando tudo isso aí, né, tem gente. Então, o trabalho difícil, o trabalho árduo, o trabalho pesado, eu acho que ele vai ser automatizado muito rápido. Mas precisa de mecânico para arrumar essas máquinas, precisa de gente para lubrificar, precisa de programador para programar, precisa... nós ligamos o computador agora há pouco aí, as câmeras não funcionam, caiu a câmera... Precisa ter gente para mexer nisso aí, arrumar, fazer os programas, o software. Então, não vai substituir o homem, vai substituir o trabalho árduo. Eu acho que o caminho, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei na São Domingos, como eu já disse aí no outro programa, a gente tinha 3 colhedoras, tinha 5 colhedoras, tinha 2 colhedoras Toft, ano 1980, acho que era, e 3 Santalzinha 115. Elas estavam lá teimando, colhendo cana, era incipiente aquilo lá, colhia cana queimada, colhia 10% da cana, e 90% era manual. E a turma, os cortadores olhavam aquilo lá e falavam, isso não vai funcionar nunca, tal. Aí funcionou, foi indo. Estamos falando em 40 anos, né, de 80, a máquina era de 80, já estava lá quando eu cheguei, comecei a trabalhar em 80, acho que a máquina era de 83, comecei a trabalhar lá em 87, já tinha alguns anos. Então, em 30 anos, em 35 anos, hoje não se fala mais em colheita manual, só em algum lugar aí, alguma pirambeira, algum lugar que não vai máquina, né? Mas mesmo esses lugares são inviáveis, então não tem futuro, né? Então, está estabelecido e não teve nenhum, né? Esses cortadores foram treinados, não todos, outros foram para outras atividades, tem colheita de palha, então começa a ter outras necessidades e outras aplicações. Então, a gente não aplicava vinhaça em toda a área, hoje aplica. Então, é operador, é máquina, gente. Então, eram operações que não existiam. E foram adicionadas. Então, é uma troca, vai trocar. Eu acho que vai trocar de mão. E tudo que puder ser automatizado, pode ter certeza. A gente pode até não estar aqui para ver, mas será. Muito bom, Paulo. A gente compartilha dessa tua opinião e a gente acha que o ser humano efetivamente vai executar funções mais nobres, né? Vai cuidar efetivamente de planejamento, por exemplo, né? A gente vai precisar das pessoas aí, né? Da FARO como um todo, essa questão de manutenção que você falou muito bem, a gente vai precisar do pessoal fazer no aplicativo manutenção, ou seja, vai trocar algumas funções. Muito bom. Com certeza. Você comentou da vinhaça e a gente vai para a última pergunta, né? Que é justamente essa questão de resíduos da indústria aplicados na agrícola. A gente está vendo hoje aí, a gente falava de setor sucroalcooleiro, agora sucroenergético, e a gente já está chamando de biorefinarias as usinas, né?
e tendo em vista toda essa questão da sustentabilidade, né? Falando em questão de uso de resíduos industriais, queria saber se existem alguns critérios agronômicos, alguns empecilhos, dificuldades, para que a gente possa reutilizar outros subprodutos da indústria no canavial. A gente sabe a questão da vinhaça, da torta, se existe algum outro potencial para a gente aplicar ou alguma forma de trabalhar esses produtos para melhorar eles, pensando na aplicação do campo. Perfeito. Bom, critério tem um monte de coisa, né, de critério definido por lei, mas eu acho que não é isso que você quer saber, né? Tem um monte de critério, CETESB e tal. Os órgãos regulatórios têm todo um critério, né? Mas o que eu acho que dá para a gente falar, eu não vou saber os critérios da lei de cabeça, mas o que eu enxergo, né, da cana, e é muito no que você falou, seja ela biorefinaria, seja ela usina, seja ela, né, quer dizer, hoje está tendo biogás, né, então, mas tudo aquele negócio tem um resíduo, né, todos os resíduos, nós enxergamos, a Datagro enxerga, a Datagro Alta Performance enxerga, que todos os resíduos da cana, produzidos pelo processamento da cana, devem voltar ao campo de alguma forma. Por quê? Um dos nossos sócios, né, que trabalha comigo, o Valmir Barbosa, ele fez uma tese de mestrado. A tese de mestrado dele é nesse assunto, é no assunto da ciclagem. Quando você produz açúcar e álcool e energia, mas o açúcar e álcool, ele é composto de molécula pura. Então, é carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a exportação do complexo sucroalcooleiro, ele é só carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, não sai mais nada da usina. Então, da usina só vai para a China, para a Índia, para o Cazaquistão, para onde for que a gente exporte nosso produto, vai carbono, hidrogênio e oxigênio. O resto tem que voltar para a roça. O resto, o que é o resto? O resto são os nitrogênios todos, os fósforos todos, os enxofres todos, os potássios todos, os micronutrientes todos, cinza, tudo. E aí, da forma que for, se a usina for uma usina moderna, aí a Raiz inaugurou uma fábrica de biogás agora, pega o resíduo do biogás e leva e enriquece ele eventualmente. Tem um probleminha nessa equação, porque tem umas perdas no meio do caminho. Você tem a queima na caldeira, então você queima um pouco de potássio junto com de nitrogênio, principalmente junto de matéria orgânica, junto com a queima do bagaço. Então você tem que ter uma reposição. Então, mas vamos nos ater à reposição, o resto, tudo tem que voltar. Diferente da soja, por exemplo, você planta uma soja, aduba lá com a tua forma de soja, né, faz as inoculantes, tal, nitrogênio, isso aqui. Aí você colhe a soja, ela tem proteína, ela vai ser ração, vai virar ração, ela tem elementos químicos, nutrientes, que são exportados com o grão. Então eu planto aqui em Ribeirão Preto, soja, e esse resíduo vai ser resíduo lá na China, lá no esgoto da China. Lá na cidade de Xangai, lá vai ter um tratamento de esgoto, esse fósforo daqui vai sair lá. Não tem. Ou no confinamento, lá no Paquistão, não importa. Nos Estados Unidos, não, é exportado da região que produz. Então você tem que repor todo esse produto de fora. Cana não. Cana você só exporta carbono, hidrogênio e oxigênio. E eletricidade você exporta elétron. Então também não vai nenhum nutriente lá, porque ele vai se queimar na caldeira e vira cinza. Então, alguns são queimados, né, vão para o ambiente, e estão diminuindo, né, porque estão fazendo caldeiras melhores aí, e o resto tem que voltar para o campo. Então, o que nós fazemos? Vinhaça, hoje em dia, acabou. Vinhaça localizada, você consegue fazer 100% da tua área de exploração, 100% da área explorada de cana, você aduba com vinhaça. Desde que ela seja localizada na dose correta. O que a turma faz é jogar a vinhaça fora, com excesso, e até dá problema, né, ambiental, excesso de potássio. Mas se você pegar a vinhaça e levar para de onde veio a cana,
100% da área, você tem vinhaça para fazer 100% do canavial. Se você pegar a torta de filtro, que é um outro subproduto, que sai que você conhece aí da indústria, enriquecida ou não, você pode enriquecer ela com um pouco de fósforo, enriquecer ela com alguma outra coisa, calcário não pode, porque ela reage, mas você enriquece a torta e usa no plantio. Então, praticamente todo adubo de plantio você tem através da torta de filtro. Você pode enriquecer ela com um pouco de potássio e tal. Então, a própria vinhaça enriquecida com um pouco de potássio nessa reposição, você vai mais longe, é mais barato. Então, tem N maneiras de você usar seus subprodutos. E digo mais, eu acho que as usinas deveriam trabalhar, as empresas, vamos chamar poluentes, assim, poluentes no sentido de ter matéria orgânica, carga orgânica, recebendo essas cargas orgânicas de terceiros, porque as áreas nossas são muito extensas, e elas recebem isso aí, não teria problema nenhum. Uma época que eu mexia com isso, eu queria o resíduo da estação de tratamento de esgoto da cidade. Porque ela vai virar açúcar e álcool, molécula pura, não tem erro. Não tem contaminação, não tem nada. Você tem que fazer um tratamento daquilo lá e usar. Então, para mim, todo resíduo, todo ele, 100% dele, tem que voltar para o campo, de uma maneira ou de outra. E tem N maneiras. E o grande gargalo, o grande problema, que eu não tinha na época que eu trabalhava, que é a vinhaça localizada. A gente não tinha essa tecnologia, hoje tem vinhaça localizada e agora com precisão. Então, você tem a vinhaça localizada junto com a agricultura de precisão. Então, você tem controlador de vazão que controla por metro quanto tem que cair de vinhaça. Então, é extremamente vantajoso isso aí. E eu consigo levar para 100% do meu canavial. Imagina, economia de adubo, economia de transporte, a sustentabilidade disso aí, você ciclar o nutriente, você poder não importar, né? O potássio vem, sei lá de onde, vem acho que é do Marrocos, a maior mina de ouro, está acabando o potássio do mundo. Tem no Brasil, mas não está explorado. Então, tudo isso deveria valer, vale até, né, na calculadora do RenovaBio. Então, você tem que usar essas ferramentas que tem e fazer isso dar resultado para você. Eu enxergo o resíduo como uma bênção, para falar a verdade. E eu tinha muito medo, porque quando eu comecei a trabalhar na São Domingos, lá 1000 anos atrás, as áreas, a gente chamava área de sacrifício. Era isso mesmo, área de sacrifício. Ficava uma área parada lá, recebendo vinhaça, sabe lá quantos anos estava aquilo lá. Então, eu tive a sorte de acabar com isso aí, né? Então, eu peguei a fase de transição, nós plantamos cana na área de sacrifício, era uma área enorme que tinha do lado da usina, né? Os antigos aí vão lembrar, as usinas tinham lá 100, 200 hectares lá parado, só recebendo vinhaça, para não jogar no rio, porque antes jogava no rio. Não. Essa época eu peguei. Essa eu já peguei na área de sacrifício. Então, aí depois nós acabamos com a área de sacrifício, tinha aquelas motobombas, né? Puta, quanta chuva de vinhaça eu tomei. Tomava banho de vinhaça, chegava em casa, nossa, nem inventava, parecia que tinha rolado no chiqueiro. Então, isso tudo é evolução, né? Evolução. Aí das motobombas virou o rolão, o Valmir participou muito do desenvolvimento dos rolões, né? Na Santa Elisa, o rolão passou a ser rolão múltiplo, cano, pá. Então tá aí. Hoje é um modelo de sucesso, né? Esparramar vinhaça, esparramar tortas, os caminhões são fantásticos. Hoje, antes era uma bagunça, jogava com basculante, caía, sei lá quantas toneladas por hectare, 80, 100 toneladas por hectare. Hoje você joga 12, 10, 12, e é mais do que suficiente, né? Então, Edinho, é isso, é o que eu vejo, né? Eu acho que a gente tem um universo para trabalhar. Difícil é coordenar tudo isso, pôr em ordem de marcha. É um relógio com uma centena de engrenagens, todas elas têm que estar ajustadas para que funcione bem. As usinas boas fazem isso muito bem. As usinas que estão patinando aí, a gente percebe que é uma constante que geralmente não tem usado as tecnologias disponíveis da forma correta. O que é bom, porque aí você consegue... Elas têm chance de consertar, né, também, porque tem chance
Porque tem dinheiro na mesa, tem muito valor na mesa, o pessoal perde muito, né, em fazer com displicência certas coisas, né? Tudo tem que ser muito bem feito. Essa é o nosso lema aí, tem que ser bem feito. Excelente, viu? Excelente, viu, Paulo? Fantástico o programa de hoje. Eu tenho certeza que você vai voltar mais vezes com a gente. Pode até trazer o Valmir, pô. O Valmir, conheci na época de Santa Elisa também, o Valmir aí tem bastante conhecimento, um grande nome, pesquisador de trabalhos publicados aí no setor. Sim. Deixar um abração para ele também, viu? Mando sim, Ed, mando sim. Muito bom, pessoal. Chegamos então ao final desses 2 programas aí que a gente tratou planejamento e gestão das operações agrícolas, né? Setor sucroenergético. E a gente sabe aí, não é fácil. Paulo trouxe para a gente aí alguns caminhos. Alguns você já conheceu alguns outros aqui. E fique atento, logo, logo a gente vai trazer mais gente para continuar falando do setor sucroenergético, falar de canavial, falar de cana, falar de produção, entrar naqueles detalhes, né? Se você pedir muito para a gente pode voltar falando aí de preparo, da profundidade, aquilo que o Paulo já deixou no ar. Tem muita coisa para a gente conversar realmente, viu? E não deixe de nos seguir, pessoal, e acompanhar os próximos programas também nas nossas mídias sociais. Paulo, show de bola. Muito obrigado pela tua presença, viu? Fantástico. Eu que agradeço a atenção de vocês aí, o espaço, e estou sempre à disposição de vocês do programa. Obrigado. Isso aí, pessoal. Muito bom, viu? Até a próxima. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.